Vamos lá, pessoal. Vamos para a última parte desse planejamento geral e que é uma das partes assim que as pessoas geralmente ficam mais ansiosas e tem mais curiosidade, né? Ou que tem, às vezes, pegou muita informação de vários lugares e mesmo assim está com muita dúvida. Um fala uma coisa, outro fala outra, né? Então, vou tentar ser assim o mais claro, né, possível e, como sempre, o mais honesto e transparente também possível diante de vocês, tá? Vamos pensar então na máquina de sorvete, o coração ali da sua operação. Aquele equipamento, né, que vai ser o de maior investimento da sua loja. Então, ele tem que ter realmente um cuidado muito grande na escolha, né? E quais os parâmetros aí que eu vou utilizar? Vamos lá. Todo aquele planejamento que a gente fez até agora, lembra lá dos parâmetros de fluxo de pessoas, por exemplo, que a gente conversou? Até 20 pessoas, se você vê ali no teu local, é um fluxo de pessoas baixo. De 20 a 30, médio. De 30 a 40, alto. Acima de 40, muito alto. Então, isso daí você levou em consideração para escolher o seu ponto e agora ele vai ser levado em consideração também para a escolha da sua máquina. Então, basicamente, existem 3 tipos de máquina no tocante à questão da produção, do rendimento dela, tá? Então, eles costumam, as máquinas, os fabricantes, eles costumam dar um parâmetro para a gente, né, dessa potência, desse rendimento, desse mesmo desempenho da máquina em número de casquinhas por minuto, tá? Então, uma máquina de baixo rendimento, ela vai fazer em uma hora, né, 250 casquinhas, de 250 a 300 casquinhas por hora, certo? Essa daí é uma máquina de baixo rendimento, de baixa produção, certo? Uma máquina de média produção, ela vai girar entre 400 e 600 casquinhas por hora. Uma máquina de alta produção, geralmente as que tem no mercado aí, elas vão a partir aí de 800 casquinhas por hora, né? Ah, mas aí esse intervalo aí, putz, eu nunca vi tipo a máquina que tem um rendimento de 700. Geralmente é isso, 250, 300, 400 e 600, acho que tem algumas que tem 500 também, aí tem 800, 1000 e 1200, que daí são as máquinas, né, 800, 1000 e 1200 casquinhas por minuto, são as máquinas de alto rendimento. Então, a essa altura do campeonato, você tem já noção, né, de qual é o potencial do seu ponto. Lembrando que, dependendo do formato e do local que você escolheu, vão ter aqueles momentos de pico. Então, vamos supor, eu estou abrindo aqui num supermercado e que o horário é do dia 1, né, do dia 29 até o dia 10, e é à noite. Ah, quantas pessoas passam ali por minuto nesse dia e que tem um fluxo maior? Putz, passa mais que 40. Putz, então você vai ter que comprar aí uma máquina de alta produção, de acima aí de 800 casquinhas por hora, tá? Não, aqui o meu máximo é entre 30 ou melhor, entre 20 e 30. Bom, a máquina de média produção, 400, 600 casquinhas por hora. E menos de 20, você tem aí as máquinas de 250 e 300 casquinhas. Então, para começar é essa. Você vai lá e já vai fazer esse filtro. Bom, o meu ponto, eu vou precisar de uma máquina de baixa, de média ou de alta produção, tá? Segundo ponto, né, que tem nas máquinas, é a questão se ela vem com bomba ou não. Mas o que esse negócio da bomba? Funciona assim. A calda, cada litro de calda, o fabricante da calda, né, ele diz que rende para a tua máquina 10 casquinhas, né? Então, a cada litro de calda, ele rende para você 10 casquinhas. Tá? Então, como é que funciona? Depois eu ainda vou falar especificamente sobre o funcionamento da máquina, mas rapidamente. Você coloca a máquina numa cuba e por força da gravidade, ela cai num cilindro onde ela é congelada, né? E ali tem uns batedores que ele vai girando e a hora que você aciona, né, aquela alavanca, ele vai sair ali o sorvete. Então, se você tirou ali uma casquinha, ela aproximadamente tem 100 gramas ali, ok? Aí existe, né, as máquinas que têm a bomba de ar. O que ela faz? Ela injeta, né, ar
né, no momento ali que você vai tirar essa casquinha. É isso mesmo, ela vai injetar ar ali. O que vai acontecer? Essa injeção de ar, ela vai dar um rendimento de até 30% sobre aquele litro de calda. Então, em vez de 10 casquinhas, você, dependendo da sua máquina, né, ela pode chegar a tirar até 13 casquinhas. Então, eu estou falando isso, né, primeira questão técnica. Qual que é a diferença da máquina sem bomba, porque existe a máquina sem bomba e a máquina com bomba. Então, a primeira diferença é que ela então vai injetar o ar e vai te trazer um rendimento maior, de até 30%. Isso vai trazer alguma diferença na casquinha, no sabor? Vai, porque aquela que não tem a bomba, né, ele vai ter uma consistência maior e aquela outra que usa a bomba, ela vai ter uma consistência mais aerada, né? Ela vai ficar um pouco mais leve. Então aí você vai escolher, não, aqui eu quero oferecer um sorvete com uma consistência maior, não, eu quero um sorvete um pouco mais leve, coisa e tal, aí usa a bomba, que aí vai te trazer também em termos financeiros até 30% mais, tá? Neste caso também é bom a gente salientar que a máquina que vem a bomba, você pode desligar a bomba, né? Você pode trabalhar ela com a bomba ligada ou com ela desligada, ok? Então esse é o segundo parâmetro na hora de você escolher a sua máquina. É a produção, se ela vem com a bomba de ar ou se ela vem sem a bomba de ar. O terceiro item que você deve observar também, que pode aparecer aí numa configuração de uma máquina, é o que eles chamam de conservação noturna ou pré-cool. Né? O que é isso? Então vamos lá, lembra que eu falei basicamente como é que é o funcionamento para você tirar a casquinha, né? O cascão e o sundae? Você tem a calda nas cubas, ela vai cair ali no cilindro, vai passar por esse processo de congelamento e aí depois você vai tirar. Ora, aquela cuba, né, a calda, ela está ali com a temperatura, né, vamos pensar assim, ambiente, né, e aí ela vai precisar ser resfriada dentro desse cilindro. Aí o que acontece? As máquinas que têm esse sistema de conservação noturna, né, muitos chamam de conservação noturna, mas eu acho que o nome mais adequado é o pré-cool, que é o pré-congelamento, ele vai fazer o seguinte, ele vai refrigerar aquela calda que está na cuba. E aí ela estando mais, vamos pensar assim, geladinha, a hora que ela descer para o cilindro, ela vai, evidentemente, congelar mais rápido, né? E isso vai aumentar, né, a rapidez com que aquela calda ela se congele e que vai te trazer uma maior rapidez na hora de tirar mais casquinhas. Então, de repente, você tem lá uma máquina de 250 casquinhas por hora, mas ela tem o pré-cool, talvez você consiga tirar lá 300, sei lá, até 350, porque o congelamento dela vai ser maior, tá? Tem gente que opta, né, pela compra também da conservação noturna, porque o fabricante da calda diz o seguinte, que a calda, a partir do momento que você abre ela, né, você abre lá o bag, eu estou falando das caldas prontas, tá? Que você compra já pronta, que é aquela que você ainda não faz. Né? Então, aquele fabricante que você compra o bag, ele diz que após você abrir, ela dura até 3 dias refrigerada. Então, você tem duas formas de mantê-la refrigerada. A primeira forma é o quê? Você está lá, colocou o bag de calda ali de baunilha, de chocolate, uma em cada cuba, chegou no final do dia, você fala assim, não, eu vou lavar a máquina. Tá bom. Aí você põe num recipiente, né? Num recipiente ali, a calda separada de baunilha e a outra de chocolate. Você pode guardar na geladeira, não precisa ser nem no freezer. Você pode guardar na geladeira, no outro dia você lava a máquina, no outro dia você vai lá e coloca. E se você não vendeu essa calda durante 3 dias, né? Ela vai, ou melhor, né? Em 2 dias, num dia, ou no segundo dia você ainda não vendeu, eu quero guardar essa calda para o terceiro dia. Ela aguenta, tá? Então tem gente que faz essa questão de tirar a calda, coloca na geladeira e retorna na máquina no dia seguinte. E, por exemplo, se você vai optar por uma máquina que não tem a conservação noturna, né? Você deve fazer isso. Né? Aí você não vai ter, entre aspas, essa vantagem dela ter um pré-congelamento, né? Um pré-resfriamento,
né? Mas aí você vai ter que tirar todo dia a calda, colocar na geladeira e retornar no outro dia, tá? Bom, mas tem gente que fala o seguinte, né? Às vezes você vai escutar um vendedor e fala assim, não, aí você pode deixar até 3 dias sem precisar lavar a máquina. É verdade. Você pode deixar lá, coloquei a bag. Trabalhei durante o dia, fui colocando outras caldas e tal, só que daí chegou no final do dia, eu não quero lavar a máquina. Ah, beleza, vai ter uma função lá que é a conservação, né? Que é esse pré-cool, que a máquina ela vai ficar desligada, mas a cuba ela vai ficar resfriada como se fosse uma geladeira. Então você também pode deixar a calda dentro da própria máquina, não precisa tirar e colocar na geladeira. A cuba vai funcionar como uma geladeira se você fica ali até 3 dias, né, com a calda ali armazenada sem estragar. Um parênteses aí, que eu já vou adiantar, né, um pulo do gato. Tá, poxa, a gente vai ver a questão da lavagem da máquina, pessoal, é uma rotina, né? Se não for diária, que é o que eu aconselho, a cada 3 dias, né? Pela questão do pré-cool, a gente conseguiria, então, eu vou lavar a máquina só a cada 3 dias. Tá, você pode fazer isso? Pode. Né? Não tem problema nenhum. Você tem o recurso do pré-cool, a cada 3 dias você vai lá e esvazia, né? Só que aí, o que a gente começou a ver aqui na nossa operação? A gente tem uma máquina com bomba, a gente tem uma máquina com o pré-cool, com a conservação, só que a gente notou o seguinte, se todo dia a gente tirar a calda, a gente lavar a máquina, o rendimento dela no dia seguinte é muito melhor. Por quê? Você liga a máquina num primeiro dia, você mesmo, entre aspas, desligando a máquina e deixando o pré-cool acionado, a máquina ela está funcionando ali. Ela não deixa de estar de tempos em tempos ligando como se fosse uma geladeira. Né? De tempos em tempos. E isso daí, vamos pensar assim, entre aspas, cansa a máquina. Vai cansando. Pô, depois de 3 dias você vai lá, vai dar um descanso para ela, né? Rapidinho, enquanto você está limpando e depois já vai ligar ela de novo. Né? Vamos pensar, agora se você no final do dia vai lá, lava a máquina, deixa esse período da noite, só no outro dia você vai ligar ela de novo, ela vai ter um descanso e ela vai render melhor no outro dia. Só que tem aí um porém, né? Você vai ter que lavar a máquina todo dia. E aí, né, vou já falar um dos lados B aí. De repente, a hora que você for comprar uma máquina, né, se for num showroom, fizer uma videoconferência, conversar com o vendedor pelo WhatsApp, ele vai dizer, não, lavar a máquina é rapidinho, 15 minutos, 20 minutos. Não é? Você vai gastar fácil aí para lavar uma máquina, né, de uma forma decente, 1 hora. Pode separar aí 1 hora, quer dizer, depois de um dia de trabalho, né, você vai ter que ir lá, vai ter que tirar o sorvete, vai ter que lavar a máquina, né, e para estar pronta no outro dia. Então, ó, não é só, mas então eu vou deixar os 3 dias. Posso? Pode, tecnicamente pode, mas o que vai acontecer? Você vai ter aí um rendimento menor, você vai cansar mais a sua máquina. Tá? Então, esses são os 3 aspectos que você deve levar em consideração para comprar uma máquina. É a capacidade dela produzir casquinhas por minuto, tá? A questão se ela é com bomba ou sem bomba, se ela tem a conservação noturna ou não, ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre as marcas, né? Quais as marcas das máquinas que de repente eu acho que são interessantes e também aí a questão de valores também, para você ter uma ideia, tá bom? Eu vejo aí você no próximo vídeo.